Muito bem, estamos aqui hoje com o assunto mudanças nas estimativas e retificação de erros. Estou fazendo aqui esse vídeo aula para que você possa se apropriar desse conteúdo e estudar quantas vezes for necessário. Uma forma mais prática através da qual você pode estar aprofundando esses conteúdos, uma vez que da forma como se faz esse conteúdo, da forma como se fazia esse conteúdo, ele precisa ser um pouco mais aprofundado e expositivo, né? Tem que ter uma perspectiva de ser uma aula expositiva. Como nós estamos distante socialmente falando, então essa é a oportunidade que nós temos de trabalhar essa questão das mudanças nas estimativas e retificação de erros. De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 23, que é a normativa que atende esses dois conceitos, as estimativas são essenciais no processo contábil e entende, entende que esses eventuais necessidades de correção são um aspecto fundamental no amadurecimento da empresa e dos profissionais, por isso devem ser praticados. Primeiramente, antes de nós falarmos sobre estimativas, vamos aqui revisar a questão das políticas contábeis. O que são políticas contábeis? São princípios específicos, bases, convenções, regras práticas, os quais são aplicados para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Então, quando é feita uma demonstração contábil, ela tem que estar baseada nessa política contábil, e essa política contábil ela consta de normativas que foram concordadas em convenções, e existem princípios dos quais a gente já vem tratando há algum tempo. Inclusive hoje nós vamos falar de algum desses princípios, que são as mudanças nas estimativas e retificação de erros. Então, as políticas contábeis ela tem uma outra característica: elas devem ser uniformes, as demonstrações contábeis elas têm que estar inseridas dentro das exigências da norma, para que a informação ela seja mais confiável e mais relevante. Uma mudança de política contábil, quando nós falamos sobre mudanças de política contábil, ela exige duas coisas: a comparabilidade e a aplicação retrospectiva. Ou seja, as informações precisam ser comparadas. Se eu fiz, por exemplo, alguma prestação de contas para a Receita Federal do ano de 2019, eu tenho que fazer a comparação com o ano de 2020. E essa aplicação ela tem que ser sempre retrospectiva, um tempo atrás e não para frente. A estimativa contábil, nós vamos dar aqui, antes de falar sobre esses exemplos das estimativas contábeis, é bom que se diga que o uso das estimativas contábeis, elas são parte essencial na preparação das demonstrações contábeis. E alguém pergunta: isso diminui a confiabilidade dela? Não, isso reforça a confiabilidade.
Por quê? Uma alteração na estimativa contábil é um ajuste no valor do ativo, tanto do ativo quanto do passivo, como também do consumo periódico de um determinado ativo, que daí esses fatores vai resultar na avaliação atual das obrigações que precisam ser feitas e nos benefícios futuros que são esperados, né? Esses benefícios futuros estão associados tanto a esses ativos como esses passivos. Então nós temos aqui alguns exemplos de estimativas contábeis, né, de mudança nas estimativas contábeis. Nós temos, por exemplo, a chamada PECLD, que é a provisão de crédito de liberação duvidosa, né? Essa previsão de crédito de liberação duvidosa, ela é feita, por exemplo, quando alguém vai tomar um empréstimo no bancário. Então, o banco faz análise de risco daquele bem, daquele ativo que está sendo transferido para terceiros, né? Existe outra aplicação da estimativa contábil, que é a taxa de depreciação de um determinado ativo, amortização. Entra também aqui o valor dos justo de ativos, né? O que é um valor justo dos ativos? É um valor pelo qual um ativo pode ser negociado a um preço justo, né? Também entra aqui a vida útil, que é a durabilidade de um determinado aparelho ou de um produto, né? E o custo orçado. É interessante observar que a aplicação da estimativa contábil, anote bem essa palavra, ela sempre prospectiva e não retrospectiva, né? Ela é prospectiva porque ela fala de um prognóstico futuro. Ela não é retrospectiva porque ela não volta atrás, entendeu? Então, quando se faz uma estimativa contábil, se faz exatamente na avaliação daquele ativo, de como ele vai ficar a partir da sua negociação daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns meses, né? Por isso que é feita a chamada estimativa contábil, né? Uma outra coisa relacionada à estimativa contábil é que logo no final, após a demonstração, a entidade deve divulgar a natureza de qualquer mudança em estimativa contábil e o efeito dessa mudança sobre os ativos, passivos, receitas e despesa do exercício corrente. Em segundo lugar, se a entidade conseguir estimar o efeito da mudança em um ou mais exercícios futuros, ela deve divulgar essa estimativa. Ainda tratando sobre a questão da mudança nas estimativas, quando é que elas acontecem, né? Elas acontecem quando a empresa se vê, né, diante de determinadas situações que obrigam que seus valores de ativos e passivos sejam avaliados, né, em virtude das incertezas ao seu processo de mensuração. Então, vamos imaginar que o banco vai fazer um empréstimo. Alguém vai tomar um empréstimo bancário. Então, o banco tem que fazer a estimativa, né, em virtude de quê? Da incerteza de que aquele empréstimo que foi realizado, o tomador do empréstimo, de repente ele devolve, mas por um valor defasado. E, portanto, é por isso que é feita, então, a estimativa, né? Então, quando é que é feita a mudança na estimativa? É quando a empresa se vê diante de situações, certo? Em que os seus valores, os seus ativos ou passivos, eles precisam ser avaliados para que ela não possa ter perdas.
Entendido? Então vamos em frente, né? Então, voltando aqui, né? Voltando à questão, qual é a motivação dessas mudanças nas estimativas? As mudanças nas estimativas, elas são motivadas pelas incertezas ligadas a eventos futuros, né? Certamente onde a sua mensuração, a medida, é baseada num conhecimento prévio que tem do item patrimonial em avaliação, né? Então, é sempre algo, essa mensuração é a mensuração que é feita, essa medida, esses cálculos são feitos previamente, não é? Para saber como é que esses ativos eles podem ficar no futuro, né? Então vamos ver aqui. Mudanças em estimativas contábeis, elas são ajustes nos saldos contábeis de ativos ou de passivos ou do valor da movimentação do saldo de um ativo decorrente da avaliação da situação atual e dos benefícios futuros esperados e das obrigações associadas com ativos e exigibilidades. Mudanças nas estimativas contábeis não são correção de erro, certo? É bom que se diga, né, nós vamos falar lá na frente dessa correção, retificação de erros, mas as mudanças nas estimativas, elas não decorrem de uma correção de erro. Primeiro porque elas são baseadas em alguma coisa que vai acontecer. Então, são estimativas, são prognósticos, são cálculos baseados no futuro. Que perdas eu posso ter ou não, né? Então, as mudanças nas estimativas contábeis, elas decorrem de, primeiro, novas informações ou novas tecnologias, né? Inexistentes ou desconhecidas quando da elaboração de demonstrações contábeis anteriores, né? É um dos fatores. O outro fator é a alteração nos padrões de uso ou de consumo dos ativos. Se houve uma variação no consumo daquele ativo, né, daquele bem, isso precisa, né, ser registrado. Por exemplo, quando a empresa adquire um carro, né, para a transporte, alguma coisa, etc, etc, etc. Então, o departamento contábil precisa, né, ou o banco que fez o empréstimo, ele precisa fazer a avaliação, a depreciação, né, do uso daquele objeto e como é que ele vai ficar. Então, isso entra também uma estimativa. Com a estimativa daqui a 5 anos, quanto é que vai valer esse carro, né? Então, é por aí o caminho, né? Outro detalhe que entra aqui na mudança das estimativas é as alterações nas estimativas contábeis resultam, né, de nova informação ou maior experiência e, portanto, não são correções de erros, ok? Relembrando, mudanças nas estimativas não são correção de erro. Por quê, professor? Porque elas são baseadas em alguma coisa que vão acontecer. Então, eu não posso sofrer por antecipação, eu não posso prever se eu vou errar ou vou acertar, não é? Mas eu estimo quanto é que eu vou ganhar com aquele determinado ativo que eu disponibilizei, que eu coloquei, né, no mercado. Por exemplo, o que entra aqui nessas mudanças de estimativas? Mudança, nós já falamos aqui, só reforçamos, na expectativa de vida útil econômica de um ativo imobilizado. Por exemplo, eu comprei, né, uma determinada máquina de silk screen, né, para fazer camisetas e tal, mas eu preciso constar, né, qual é a perspectiva de vida útil econômica daquele bem, se daqui a algum tempo com certeza aquele produto, né, ele vai se depreciar com o tempo, né?
Outra coisa é a mudança na classificação de perda, né, esperada de uma obrigação de um provável, né, de provável para possível ou remota, né, aquele empréstimo que foi tomado, né, que pode acontecer no futuro, né? Então, mudança no valor da parte não recuperável de um ativo. Então entram essas questões, tá? Um outro efeito de uma alteração na estimativa contábil deve ser reconhecido prospectivamente, certo? O que é prospectivamente, né? É no prospecto, né? Tem que ser reconhecido no resultado em duas situações: no período em que foi feita a alteração, tá? Se essa alteração vai afetar apenas aquele período, ou também entra aqui do período da alteração e dos futuros períodos, se essa alteração afetar a todos, melhor dizendo, né? Se não alterar apenas aquele período. Se vai alterar os períodos futuros também, então tem que ser mensurada, tem que ser calculada conforme a CPC, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis de 2009, que é a data dessa normatização, desse pronunciamento. Pois bem, então agora nós vamos para o segundo tema da nossa aula de hoje, que é a retificação do erro, né? O que é retificação de erro? De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, de 2009, o CPC 23, né, ele diz que em seus itens de 10 a 13, orienta o que são erros, né, e como identificá-los e a maneira correta de lidar com eles, como nós vamos ver a seguir, né? Mas o que são erros? Olha aqui o conceito de erro segundo a contabilidade, né? Segundo o pronunciamento do Comitê de Contabilidade. São omissões e má apresentação nas demonstrações contábeis de um ou mais exercícios, certo? Alguma coisa, né, quando nós falamos de omissão, nós falamos de alguma coisa que foi esquecida, né, intencionalmente ou não, na hora da apresentação das demonstrações contábeis. Ou, de repente, não foi omissão, foi uma má apresentação. Essa apresentação foi feita de uma maneira possivelmente duvidosa ou parcial, né? Então, essas apresentações, elas podem ter ocorrido nos exercícios anteriores, decorrente de falha no uso ou de uso errôneo de informações confiáveis, né? Então pode ter sido por uma questão, né, de algumas informações indevidamente ou questões de fraude, certo? Então, de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, ela vai fazer algumas orientações com relação conforme a maneira correta de lidar com esses erros contábeis. Vamos ver então a seguir. Primeiro, entra aqui a questão dos erros de períodos anteriores, né, que pode ter ocorrido por omissão ou incorreções nas demonstrações contábeis, né, decorrente da falta de uso ou uso incorreto da informação confiável, né, que essas informações confiáveis, elas estavam disponíveis quando as demonstrações contábeis
foram autorizadas para divulgação, mas não foram usadas. Segundo, poderia ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na preparação e apresentação das demonstrações contábeis. Então, o que acontece? Mas a pessoa que estava fazendo isso, fazendo esses lançamentos, ela desconsiderou por alguma razão. Ela não levou em conta, ela deixou. Então, isso é considerado, né, erro, certo? São considerados erro. Uma outra questão que nós queremos destacar aqui, que geralmente esses erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes. Né? Uma outra questão, né, a não ser que seja impraticável determinar os efeitos específicos de um período ou efeito cumulativo de erro, a entidade deve corrigir os erros materiais dos períodos anteriores, tá? De forma retrospectiva, no primeiro conjunto das demonstrações contábeis divulgadas após a sua descoberta, né? Fazendo o quê? Por republicação comparativa para os períodos anteriores apresentados em quem tenha ocorrido o erro, ou se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo apresentado, né? Por exemplo, ajuste de saldos da abertura dos ativos, passivos e patrimônio líquido para o período anterior mais antigo apresentado, né? Então, as omissões ou declarações incorretas de itens, né, são materiais, se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas dos usuários, né, tomadas com base nas demonstrações contábeis. E por último, ainda falando sobre a maneira correta de lidar com esses erros, né, o pronunciamento contábil determina resumidamente que devem ser divulgados a natureza política contábil que sofrer mudança, né, as razões da mudança, os efeitos da mudança e outras informações pertinentes. Né? Então, dentro na parte das explicações que nós já colocamos aqui, né? Vamos ver aqui, nas notas explicativas, né, devem ser divulgados se houve, né, alguma mudança na política contábil e quais os efeitos da mudança e outras informações pertinentes. Se isso não foi colocado, então se constitui um erro. Né? Outro detalhe é que a natureza e o mutante da mudança na estimativa contábil, que tenha praticamente efeito no período corrente, né, ou que possa ter efeito em períodos subsequentes, certo? Então, isso também deve ser contado, né? Foi feita uma estimativa correta? Foi feita uma estimativa que possa ter efeito nos períodos subsequentes ou não? Tá? E por último, né, a natureza do erro sendo retificado, né? Se houve erro, tá? Tem que ser retificado. Qual é o valor dessa retificação e outras informações também pertinentes. E no caso da impossibilidade de mensuração de qualquer desses efeitos, né, quais as razões que levaram a essa situação também devem ser divulgadas. Nós temos um exemplo aqui, desse exemplo que nós estamos dando, que é o caso Petrobras, né, que é um caso conhecido de todos, certo? E apesar desses acontecimentos na Petrobras serem recentes,
mas ainda não há uma reflexão acadêmica pelos especialistas de uma forma mais aprofundada sobre as consequências dessa corrupção no patrimônio da empresa Petrobras. Então vamos assim abordar superficialmente esse caso, porque esse caso aqui da Petrobras é um caso, né, perfeito de ajuste por retificação de erro. Tá? É inegável que o caso Petrobras se junte a outros casos que são muito conhecidos, como o caso da Parmalat, do Nagina Haas, né, do Banco Nacional e outros que aconteceram, que trazem uma reflexão, precisa trazer uma reflexão positiva que interessa ao nosso estudo. Né? Por exemplo, no ano de 2014, a Polícia Federal deflagrou a chamada investigação, ou Operação Lava Jato, tá? E foi uma extensa investigação que vinha acontecendo desde 2009. E esse estouro desse escândalo só pipocou no ano de 2014. Mas antes já vinha sendo praticada, né, a corrupção dentro da empresa, da Petrobras. Tá? E, como é de conhecimento de todos, os fatos que aconteceram dentro da empresa foram feitos os depoimentos, né, na chamada delação premiada, e etc, etc, etc. Né? Então, o que acontece? Tá? Auditoria externa, tá? O que investigou? Tá? A investigação externa indicava que os ativos da empresa estavam sendo comprados com propina embutida por baixo dos panos. Né? Então, a auditoria externa e independente tomou a decisão histórica de não emitir um relatório de auditoria. E essa decisão, pessoal, foi crucial porque lançou a empresa, né, lançou a Petrobras numa das maiores empresas brasileiras em uma crise de confiança sem precedentes na história. Tá? E então o fato desse não lançamento fez com que isso se tornasse o maior desafio contábil, porque o ajuste das fraudes, dos valores do ativo, foram uma exigência da auditoria externa, né, para que se emitisse o relatório. Então, como fazer esse ajuste? Durante várias semanas, os mercados acompanharam uma tentativa extraordinária de tentar salvar a empresa, isolando e reconhecendo como perda os efeitos da corrupção. Tá? Então, gente, é uma situação que foi uma situação sui generis, esse caso aqui da Petrobras, porque até então ficou um impasse como julgar esse caso, porque não havia um precedente. Tá? Por exemplo, a norma contábil, né, que nós acabamos de estudar, ela estabelece como regra geral que os ajustes, né, da correção de erros, eles sejam feitos retroativamente, certo? No exercício em que cada erro ocorreu. E como nós já falamos aqui, o erro não ocorreu em 2014. 2014 foi apenas a revelação desse erro, mas esse erro já vinha acontecendo desde 2009. Isso é, 5 anos já vinha ocorrendo essas falcatruas dentro da Petrobras, esse erro, né? No entanto, a empresa deveria citar a literatura que trata especificamente de fraude e argumentar que não conseguiu identificar os períodos e os valores precisos, de forma que provavelmente, né, e como aconteceu, o ajuste foi feito a partir do exercício de 2014. Isso é quando o problema foi descoberto. Então ficou muita coisa, né,
muita coisa que se apresenta dos valores do escândalo da Petrobras, ainda ficou muita água para rolar debaixo da ponte. Mas por conta de que esse fato ele fugiu praticamente a um dos princípios do qual nós abordamos aqui, que é do erro, né? Do erro que deve ser corrigido. Pois bem, então por hoje nós ficamos por aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque lá na página, lá no Google Sala. Ok, pessoal? Muito obrigado. Boa noite e fiquem com Deus.